Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um OP 360 Live. Hoje o nosso tema é a patologia do joelho. A nível do joelho é uma região que afeta muito a população, desde a população mais jovem, mais atleta, e desde a população idosa, devido aos processos degenerativos. Por isso surgiu a oportunidade de falarmos um pouco sobre estas patologias, sobre a região do joelho concretamente, e como é que se deve abordar toda esta zona de dor, que é muito peculiar e tem algumas características especiais. Antes de mais, importa saber um pouco algumas características do joelho. O joelho é uma articulação, podemos chamar uma articulação de transição, é uma articulação que está na região média da perna, que faz a ligação entre a nossa anca e o nosso pé. Por isso, sendo uma região de transição e de carga, está muito sujeito às alterações que ocorrem quer do joelho para cima como do joelho para baixo. Esta região de transição, sendo também uma zona de carga, coloca logo o joelho sobre um ponto de fragilidade. Para além disso, a própria configuração morfológica do joelho, o facto de ser composto pelo fémur, que é o osso da coxa, e pela tíbia, que é o osso da perna, a sua morfologia não é totalmente congruente, ou seja, o fémur, a sua porção terminal é em forma de uma espécie de esfera, uma semisfera, duas semisferas, enquanto a zona da tíbia é mais plana. O que torna o joelho uma região com pouca estabilidade. Por isso, o corpo humano, como é muito bem feito, fez uma espécie de almofadas, que são os meniscos, para aumentarem a área de contacto entre o fémur e a tíbia e dar um pouco mais de estabilidade ao joelho. A nível articular, para além destas duas estruturas, temos ainda a rótula, que é uma estrutura que sofre muito na patologia do joelho, porque está muito ligado à atividade muscular e à atividade ligamentar da própria rótula, ou seja, é como se fosse um osso solto que, de acordo com a tensão provocada a nível muscular, pode sofrer mais ou menos tensão em várias regiões e altera-se o seu posicionamento. E a rótula serve essencialmente como optimizador da alavanca de movimento da musculatura da perna. É como se estivéssemos a pôr uma espécie de roldana para optimizar o movimento do joelho. Para além disso, temos ainda a parte ligamentar, que também dá alguma estabilidade no próprio joelho. No entanto, o corpo humano não é feito só de osso e estruturas ligamentares. Muito menos o joelho. Um joelho que seja suportado apenas por parte articular, digamos, apenas com a configuração do menisco e dos seus ligamentos cruzados e laterais, não é um joelho que está saudável. A maior parte da estabilidade do joelho é-nos fornecida pela atividade muscular. Para a atividade muscular, não só da musculatura da perna, mas para a atividade muscular, digamos, de toda a parte inferior do nosso corpo, desde a parte abdominal, musculatura da anca e depois a musculatura das pernas. Toda essa musculatura, todo esse funcionamento é fundamental para dar uma maior estabilidade no joelho. Porque nós pensamos o nosso esqueleto como um conjunto de ossos e de ligamentos que os unem. Nós tentamos pôr o nosso esqueleto em pé sem ter atividade muscular, não nos é possível. Ou seja, não é possível darmos estabilidade a que articulação for apenas com a componente óssea. Muito menos quando estamos a falar de uma articulação de carga e que a sua morfologia já por si só é instável. Por isso, a componente muscular é muito importante nesta região e às vezes está aqui o segredo da resolução de muitos problemas a nível do joelho. Falando agora mais um pouco de patologia, nós podemos dividir a patologia do joelho em vários setores, digamos, em várias tipologias. Temos as patologias degenerativas, estamos a falar das artroses,
essencialmente, que vêm ou por uma sobrecarga de muitos anos, ou por alterações próprias mais reumáticas, de desgaste. Temos as lesões traumáticas, vê-se muito especialmente no desporto de alta competição, que as rupturas dos ligamentos cruzados, as lesões meniscais, muitas das vezes vêm por traumatismos, seja por pancada, seja por mecanismos de grande intensidade de torção e de modificação da posição normal do joelho. Depois temos as patologias, que também podemos dizer que são mais comuns até nos atletas, são as patologias tendinosas ou musculares em torno do joelho. Ou seja, estamos a falar de 3 tipos de patologia completamente diferentes, mas a abordagem em cada uma delas tem algum quê de semelhante, de ser semelhante. Porquê? Volto a frisar, muitas das vezes a chave está na estabilidade muscular que damos ao joelho. Começando pela patologia degenerativa, mais articular, estamos a falar de um joelho que, ou por posições incorretas mantidas ao longo do tempo, um excesso de carga sobre aquele joelho, foi provocando um desgaste na componente articular, ou seja, toda a parte estrutural do joelho articular que não devia estar a receber uma quantidade de carga tão exagerada para aquele período de tempo, como foi sofrendo microtraumatismos constantes e foi perdendo a sua capacidade de se regenerar e foi-se desgastando. Isso acontece muitas das vezes porque não temos a parte muscular a dar estabilidade, porque um joelho lá está a ser sobrecarregado com posturas, com um posicionamento do joelho incorreto, por um pé mais plano, com uma alteração também às vezes da anca, também pode modificar o posicionamento do joelho. Todas essas situações, se a parte muscular não tiver a dar estabilidade, quem vai ter que garantir essa estabilidade e esse suporte do joelho vai ser a componente articular. E a componente articular, por si só, não tem capacidade de resposta quando esses microtraumatismos são sucessivos, e então, muito menos, quando estamos a falar de cargas mais elevadas. Por isso, como podemos prevenir uma patologia degenerativa? Fazendo um bom reforço muscular de todo o nosso corpo, especialmente lá está, voltando a abdominais, a musculatura da anca, a musculatura da perna, desde coxa, da parte da frente, da parte de trás, a musculatura da perna e mesmo da musculatura do nosso pé, para reposicioná-la de forma mais correta e com melhor capacidade de aceitar a carga. E depois também com alguns cuidados, o calçado também tem que ser um pouco mais adaptado. Estamos muito, às vezes, habituados a usar calçado que não está adaptado à atividade que estamos a praticar, deve ser calçado confortável, com algum amortecimento, para não provocar um grande impacto a nível articular. E um outro aspecto que às vezes também as pessoas descuidam um pouco, estamos a falar da parte de hidratação. Beber água é fundamental quando queremos prevenir ou quando estamos por um processo de artrose do joelho, porque estamos aí todo o mecanismo de hidratação das estruturas que amortecem a nossa carga no nosso joelho, para além da parte muscular, são muito compostos por água. A nossa cartilagem tem alguma componente de água, os nossos meniscos têm alguma componente de água, são tecidos de colagênio, essencialmente, que, se não estiverem bem hidratados, acabam por sofrer processos lacerativos, ou seja, pequenas microlesões com mais frequência, começam a ficar degeneradas, ou seja, perdem a sua viscosidade e perdem essa capacidade de amortecimento de almofada, provocando lesão e provocando depois posteriormente dor. Dentro destas patologias degenerativas, podemos introduzir aqui às vezes a patologia meniscal, se bem que a patologia meniscal pode vir ou da componente traumática ou da componente degenerativa. Os meniscos, de forma grosseira, podem ser comparados aos nossos discos que nós temos na coluna, mas são com outra finalidade. E um menisco, quando está a sofrer sobrecargas sucessivas e repetidas, sofre pequenas lacerações, pequenas lesões,
que com o passar do tempo vão perdendo a sua integridade e vão criando aquela lesão. Quando a lesão meniscal já é de tal forma severa, podemos começar a ter mesmo desgaste da região inferior ao menisco, e aí já é uma região de cartilagem, essencialmente, que recobre o tecido ósseo. E normalmente é aí que também vem maioritariamente aquelas dores grandes dos processos artrógicos, é quando nós temos uma afetação da cartilagem, e não só da cartilagem, da parte já mais superficial do osso. Quando já começamos a ter algum processo de desgaste a nível articular já é tão grande, já começa a ir à região óssea, aí já é uma situação de artrose já muito severa, e em casos mais graves pode ser necessário a colocação de uma prótese do joelho, que é basicamente a substituição das peças por umas peças, as peças articulares por peças artificiais. Mas lá está, se todas as pessoas tiverem em consideração que se fizerem um bom trabalho muscular, se tiverem o seu corpo bastante ativo, conseguem dar um suporte àquele joelho para ele conseguir receber a carga ao longo do tempo, com o mínimo de lesão possível para a estrutura articular em si. O que nós queremos com a parte muscular fazer é protegermos a nossa articulação. Porque a articulação foi feita para receber carga, sim, mas não pode ser feita para receber toda a carga. A carga é dividida entre a parte articular e a parte muscular. Se a parte muscular não faz esse trabalho, vai recair sobre a parte articular, e aí os efeitos a curto, médio e longo prazo serão muito mais nefastos, e a patologia vai evoluindo, chegando a um ponto em que já não vai haver retorno. A nível da artrose pode chegar a um ponto de não retorno. Podemos tentar estagnar, mas pode haver um ponto de não retorno. Por isso, quanto mais cedo pessoas que tenham 40, 50, 60 anos, se sentem algum desconforto do joelho por processos de artrose ainda ligeiros, procurem profissionais que vos façam um plano de treinos adaptados à vossa patologia, alguém que perceba de patologia, para conseguirem fazer um bom plano de exercícios para vos dar alguma estabilidade ao vosso joelho, dar-nos algumas indicações de como é que devem reagir e alguns cuidados que têm que ter para protegerem as vossas articulações e minimizar essa dor. Agora, a nível de lesão traumática. Nas lesões traumáticas temos alguns critérios especiais. Na lesão traumática, normalmente estamos a falar que acontece maioritariamente em pessoas que já são atletas, e são mecanismos intensos de alta intensidade em que a parte muscular não consegue reagir e a parte articular, como não tem essa capacidade, acaba por sofrer lesão. Por vezes, quando estamos a falar de atletas de alta competição que fazem um desporto muito regular e com grandes mecanismos de torção e de carga sobre o joelho, em casos de lesões mais graves, traumáticas no joelho, uma ruptura completa de um ligamento cruzado, uma ruptura do menisco, tudo que seja rupturas ligamentares e meniscais, são preferencialmente submetidos a cirurgia. Porquê? Porque o mecanismo de lesão que eles tiveram é um mecanismo, muitas das vezes, que vai ser novamente repetido durante a prática da atividade física. E se vai ser repetido, as estruturas, somente na recuperação do ligamento cruzado, estamos a falar de um joelho que vai ficar por si só de uma forma instável se não for operado. Para receber aquele tipo de carga e daquele tipo de solicitações tão específicas e tão intensas como numa atividade de alta competição. No entanto, para os atletas, nem sempre uma ruptura de um cruzado, uma lesão do menisco, é obrigatório cirurgia. Temos que avaliar o atleta, temos que avaliar a capacidade do seu joelho, temos que avaliar em que condições é que os meniscos e os ligamentos ficaram, porque é possível, para atletas mais, se calhar, recreativos, continuar a praticar desporto normal, com um ligamento cruzado, com ruptura completa, sem ir à cirurgia. É possível. Mas o que é preciso? Voltamos outra vez à parte muscular. É preciso um bom trabalho muscular, um bom reforço muscular, um bom trabalho proprioceptivo da estabilidade daquele joelho, para que os músculos consigam responder ao máximo todas as solicitações, e dessa forma temos o joelho protegido e capaz de ir para a prática desportiva, se calhar não numa tão alta intensidade
como anteriormente, mas para atletas recreativos, como a parte da população portuguesa, será o suficiente e nem sempre é necessário recorrer à cirurgia. Mas lá está, isto são sempre fatores que devem ser ponderados com o fisioterapeuta, com o ortopedista, e vamos perceber se com aquele atleta, que são aquela pessoa que fez uma ruptura de um cruzado ou se fez uma lesão meniscal, é necessário a cirurgia ou se não é necessário a cirurgia. Até porque muitas das vezes, pegando agora na parte das lesões meniscais, se a lesão meniscal não tiver uma extensão tão grande e se não houver, às vezes, por vezes nas lesões meniscais pode haver um pequeno fragmento que faz um bloqueio articular, há uns critérios específicos de avaliação do menisco. Se for uma pequena laceração do menisco, coisas pequenas, na fase inicial vai provocar o processo inflamatório normal, vai ter dor, vai ter alguma limitação articular, mas é mais contraproducente muitas vezes operar, que basicamente é chegar lá e remover uma parte do menisco, do que manter aquele menisco com uma pequena laceração e fazer um bom trabalho de estabilidade. Porquê? Porque ao partir do momento em que nós retiramos um bocado daquela almofada, é logo menos um pedaço da almofada que está a suportar a carga a nível do joelho, e a predisposição, isto está estudado, que após uma lesão meniscal, se não houver um bom acompanhamento, a probabilidade de desenvolver artrose a longo prazo é muito superior para aquele indivíduo. Por isso, atenção, nas lesões meniscais, operar por vezes, muitas das vezes, e a maior parte das vezes, os atletas conseguem fazer atividade de alta competição, com grandes intensidades, com pequenas lesões dos meniscos, sem ter nenhum problema. E estamos a falar, às vezes, de esportes de carga, estamos a falar, às vezes, mesmo atletas de ultramaratonas, jogadores de futebol que têm pequenas lacerações do menisco e que não vão à cirurgia e conseguem estar a fazer uma atividade perfeitamente normal, sem dor, sem limitação e com o joelho estável e funcional. Mas lá está. Temos que olhar para o joelho como uma estrutura complexa e que toda a parte que o envolve a nível muscular tem que estar equilibrada. Se nós tivermos a parte muscular não estiver preparada, a estrutura articular vai receber toda a carga e aí vai sofrer. E muitas das vezes é aqui que está a falha. Às vezes as pessoas, eu tenho uma artrose, não posso fazer exercício. Eu tenho um problema, tenho uma lesão no menisco, não posso fazer agachamentos. Não é, se calhar devia ser ao contrário, eu tenho uma artrose, eu devo fazer exercício, eu devo fortalecer a minha massa muscular do todo o corpo, especialmente lá está, do treino inferior, abdominal, a musculatura da anca, e toda a musculatura do membro inferior, das pernas, de forma equilibrada, acompanhada por especialistas, mas devem fazer exercício. Nesse tipo de casos, vamos tentar modificar um pouco aqui a forma como falamos, em que a patologia do joelho não é por si só impeditiva de realizar exercício físico. Até pelo contrário, quem tem patologia do joelho tem que praticar, tem mais razões para praticar exercício do que outra pessoa qualquer, porque tem ali já um ponto de fragilidade que deve ser reforçado e que deve ser optimizado. Lesões musculares. Podemos dividi-las em lesões tendinosas e musculares. Vamos focar mais a parte tendinosa porque é mais na região do joelho, é a zona de inserção tendinosa. Lesões tendinosas, tendinites, as conhecidas tendinites. Nos atletas é muito comum o tendinite do rotuliano, especialmente até nas crianças, quando estão no processo de crescimento em que o desenvolvimento ósseo e muscular não ocorre exatamente no mesmo nível. Então ocorrem às vezes processos de tração e de irritação e de inflamação das extremidades musculares e de inserção do tendão a nível do osso, a nível do joelho. Desportos com movimentos repetidos do joelho, de chute, de salto, têm muito mais predisposição a ter lesões tendinosas. E depois temos aqui uma lesão tendinosa muito comum, especialmente nas senhoras. Estamos a falar da tendinite da pata de ganso. A tendinite da pata de ganso é uma dor normalmente na parte interna do joelho, da parte de dentro do nosso joelho, que é muito comum até se ver nas senhoras. Porque as senhoras, por norma, têm uma tendência a ter o arco do joelho, ou seja, os joelhos mais para dentro do que as pessoas do sexo masculino. É uma alteração, é
uma diferença morfológica entre os homens e as mulheres. O ângulo de valgismo do joelho nas mulheres é superior, e também com o passar dos anos, relacionado com os processos hormonais da menopausa, a parte ligamentar, que também lá está, dá alguma estabilidade ao joelho, e mesmo a nível do pé, vai-se perdendo, vai haver alguma laxidez ligamentar, e a parte hormonal modifica muito nas mulheres, e essa componente de valgismo do joelho, esse joelho mais para dentro, pode provocar um processo de atrito, de irritação de uma estrutura tendinosa que passa mesmo por dentro, na parte interna do joelho. E é esse atrito constante que nós fazemos no movimento de caminhar, sentar, levantar, esse atrito constante pode produzir um processo inflamatório e dar aquela famosa tendinite da pata de ganso nessa parte interna do joelho. Aí, o que é preciso fazer? Para além do reforço muscular que falámos há pouco, é preciso também perceber qual é a origem daquele aumento tão exacerbado daquele joelho, ou pode ter dos dois, mas normalmente até é uma dor que ocorre até unilateral, de um lado em relação ao outro. Se temos um pé mais plano do que o outro, esse pé mais plano pode levar também o joelho mais, fazer um aumento da curva para dentro desse mesmo joelho, e porque às vezes é preciso corrigir também essa situação a nível dos pés para conseguirmos modificar e melhorar toda essa sintomatologia e essa dor que surge naquela região interna do joelho. No caso das senhoras, esta patologia em específica pode ser confundida por vezes com uma dor referida. O que é que nós consideramos como uma dor referida? É uma dor que tem uma origem numa outra zona do corpo, mas que nos dá dor, o que o nosso cérebro interpreta como sendo uma dor naquela região. Está relacionado com alguns processos neurológicos da parte dos nervos, falando assim de forma para todos perceberem, a nível da percepção que eles nos dão a nível cerebral, e dá que uma dor, por exemplo, neste caso, nas senhoras, alguma alteração, pequenas alterações nos ovários, o próprio envelhecimento do ovário, com o processo de menopausa e tudo mais, leva a algumas alterações neurais que vão hiperestimular a região interna do joelho, podendo desencadear essa sensação de dor, que é uma dor que não vem do joelho, que não é uma dor do joelho, mas sim uma dor que está relacionada com uma alteração metabólica a nível dos órgãos urogenitais da mulher. Nos homens também pode acontecer, mas aqui é mais comum nas senhoras, porque é mais uma região até de dor referida do próprio ovário, dar uma dor mais generalizada na parte de dentro do joelho. Por isso, todas as senhoras que costumam ter dor à volta na parte interna do joelho, pensar que poderá não ser só do joelho, poderá não ser só uma artrose, podemos ter ali alguma coisa que não está a funcionar tão bem, pode não ser nada de grave, e muitas vezes não é nada de grave, mas podemos ter ali alguma coisa mais metabólica a desencadear dor para aquela região do joelho. Até porque, voltamos outra vez ao mesmo, na parte das senhoras temos outras alterações que também dão muitas patologias, não é patologias, dor no joelho, que são as componentes vasculares, especialmente dor no joelho, do joelho para baixo, as alterações vasculares, as varizes internas, as alterações de circulação, que também dão muito transtorno naquela região, dá aqueles joelhos às vezes até mais inchados, que nem sempre é artrose. Às vezes estamos a falar de uma alteração vascular da região, que não é propriamente ligada ao processo artrósico. Por isso não podemos achar que toda a dor que nós temos no joelho é uma artrose. A dor que nós temos no joelho pode vir de múltiplas estruturas, desde a parte muscular, tendinosa, artérias, veias, nervos, parte óssea, parte ligamentar. Nem sempre é uma artrose. Até que muitas das vezes não é artrose. E até a maior parte das casos que tem artrose não é isso que lhe está a dar a dor. Estamos a falar de um processo complexo de desequilíbrio da própria estrutura do joelho, que desencadeia aquele quadro doloroso na pessoa e que é preciso corrigir. Mas a nível do joelho, o que é que nós temos que ter em conta? Perceber o que é que está a causar a dor, qual é a origem dessa dor, se a dor é mesmo do joelho, se a dor está a vir do joelho, se o joelho está a ser sobrecarregado porque há algo no nosso corpo que não está bem, porque nós temos uma má postura no pé, temos uma
um posicionamento da anca que não é o correto, se há algo que não está bem no nosso corpo e que está a dar dor para o joelho, depois perceber que o joelho é uma componente articular de muita instabilidade, que a parte ligamentar parte ligamentar e meniscal dá algum conforto de estabilidade ao joelho, mas que grande parte da estabilidade do joelho é dada pela parte muscular. Por isso, quem não fizer exercício, quem não tiver uma prática regular de exercício que fortaleça toda a musculatura abdominal, da anca, das pernas, tem muito mais tendência a desencadear dor no joelho. Há muitos casos de pessoas que recorrem à consulta com uma dor severa no joelho, começam a praticar exercícios ligeiros, coisas muito simples para o joelho, e passado poucas semanas dizem: estranho que eu já andava com esta dor há anos e que agora a dor passou-me. Fiquei sem artrose, fiquei sem o problema que tinha. Não ficou, a artrose está lá, a artrose nós não conseguimos puxá-la para trás. Ou se calhar o problema ligamentar nós conseguimos corrigir alguma coisa, porque conseguimos potenciar a regeneração do tecido, mas a lesão está lá e a lesão muitas vezes fica lá. Mas as dores meniscais, se não forem operadas, ela fica lá. O que modifica é que a estrutura articular está suportada por uma estrutura muscular que permite que o corpo aguente muito melhor o dia-a-dia, os movimentos do dia-a-dia, as cargas do dia-a-dia sobre aquela estrutura sem sofrer dano. Que é isso que importa, né? Nós temos percepção que o joelho é uma articulação instável de carga que, se não estiver bem protegida pela nossa componente muscular, quem vai sofrer é a parte articular e vai dar dor. E é essa mensagem, uma das mensagens que eu queria deixar hoje é: trabalhem, procurem quem vos ajude, procurem profissionais competentes, fisioterapeutas, mesmo alguns especialistas na área do exercício que estão habituados a lidar com patologia. Procurem pessoas competentes que vos ajudem a dizer quais exercícios são necessários para fortalecer o vosso corpo, quais são os exercícios necessários para fortalecer o vosso joelho, que de forma que não é só, quando digo fortalecer o joelho, falar da musculatura mais envolvente do joelho, mas fortalecimento do vosso corpo para estar mais capacitado a receber a carga e as exigências do dia-a-dia. Porque se vocês fizerem esse tipo de trabalho, acreditem que aquelas pequenas lesões, aquelas pequenas artroses, aquele pequeno desgaste da rótula, aquela pequena lesão do menisco, acaba por ser um mal menor e vocês quase nem dão por ele. Claro que vai haver aquele dia que vocês fazem mais um esforço para o qual o vosso corpo não está preparado e pode dar uma pequena sintomatologia, mas estamos a falar de que, em vez de termos dor todos os dias, estamos a falar em ter dor se calhar uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses, só quando faço um esforço específico muito exagerado é que aparece, que é totalmente diferente a nível de funcionalidade, porque a dor do joelho pode ser bastante incapacitante e pode ser modificada. Eu posso dizer que a nível do joelho é das zonas do corpo em que a patologia pode ser mais bem evitada e podemos puxar o processo todo para trás e dar uma melhor funcionalidade às pessoas, reforçando a parte muscular. O segredo do joelho normalmente está no reforço muscular, não é só da coxa, porque muitas vezes as pessoas pensam: vou fortalecer o joelho, vou fazer agachamentos, ou vou fazer, quem usa ginásio, fazer os leg extension, a extensão do joelho. Não será só por aí. Estamos a falar de um conjunto de exercícios específicos. É preciso fazer reforço das várias estruturas musculares, dar-lhes vários estímulos, trabalho concêntrico, trabalho com carga, sem carga, trabalho de estabilidade, tempos de reação. Estamos a falar de vários tipos de trabalho que é preciso fazer no joelho para que ele tenha capacidade para as exigências do dia-a-dia. Depois, ter cuidado com o calçado é muito importante. O calçado tem um grande impacto a nível do joelho. As senhoras que andam normalmente com aqueles saltos muito exagerados estão a colocar sobre uma tensão muito grande normalmente a região do joelho, para além de outras estruturas como a lombar, mas o nível do joelho está a ser muito sobrecarregado. Mesmo as pessoas mais idosas, aquelas chamadas socas mais rígidas também não são tão
aconselhadas para quem já tiver alguma patologia, somente para quem já tiver algum desgaste a nível do joelho. Depois, para além do calçado, o peso. Podemos dizer, não queria parecer uma coisa assim agressiva, mas posso dizer que grande parte, para além dos atletas e de uma outra pessoa assim comum, grande parte das pessoas que recorrem às consultas por dor no joelho têm excesso de peso. Ou seja, voltamos ao mesmo, o joelho é uma articulação de carga. Quanto mais peso nós tivermos, mais carga estamos a dar no joelho. Normalmente uma pessoa que tem excesso de peso também significa que é mais sedentária, e se é mais sedentária não faz exercício. E estamos a entrar aqui num ciclo vicioso, não faz exercício, os seus músculos estão menos preparados para receber carga e ele está-lhe a dar carga a mais porque está com excesso de peso. Ou seja, estamos a obrigar as estruturas articulares a fazer algo para o qual elas não estão preparadas. E normalmente o que é que dá? Dor no joelho, dor até às vezes nos tornozelos, mas somente no joelho é uma região, lá está, a ser a zona de transição, muitas das vezes afetada. Por isso, um dos grandes segredos do joelho está no seu reforço muscular, está no seu componente muscular. Não pensar que qualquer lesão, qualquer mecanismo traumático que se tenha é logo para cirurgia, ou é a indicação de não fazer exercício, de não fazer nada, ou que já não há volta a dar, ou que vou para prótese. Há vezes pessoas com 40, 50 anos já estão a pensar numa prótese. Se pensarmos que as próteses podem ter duração às vezes de 10, agora as melhores já podem ir até aos 15, 20 anos. Uma pessoa se meter aos 50, aos 70, tendo em conta a experiência média de vida, aos 70 vai ter que meter outra porque a prótese vai à vida. Por isso, vamos tentar proteger os nossos joelhos. Vamos tentar, quem já tiver um processo de artrose muito avançado, tentar que essa passagem para a prótese seja o mais tarde possível. Por isso, o reforço, o trabalho muscular e a proteção da articulação deve ser feita ao longo do tempo, de maneira que essa colocação da prótese seja evitada ao máximo e com a pessoa com capacidade de vida, não vai andar a arrastar até aos 80 anos ou até aos 70 anos com dores. Estamos a falar de dar funcionalidade, dar qualidade de vida e que a pessoa só, se for preciso, se calhar nem vai precisar de colocar prótese, mas tentar atrasar essa colocação de prótese o mais possível. Até porque está comprovado cientificamente que a funcionalidade do joelho, a capacidade que o joelho tem a nível muscular, a nível de sensação, nós percebemos que o nosso joelho está dobrado, está esticado, que nós chamamos de a própria exceção, saber o joelho saber reagir aos pequenos desequilíbrios. Quanto melhor o joelho estiver numa fase pré-operatória, porque até acho que estamos aqui a falar, está aqui vou de encontrar a pergunta que ainda não tinha lido, mas é encontrar a pergunta da Liliana, assinado sobre a importância do mesmo reforço muscular e mental num pré-operatório. Está comprovado que quanto melhor estiver a funcionalidade do joelho, no pré-operatório, muito mais rápida é a recuperação no pós-operatório. Ou seja, nós na operação existe sempre uma agressão ao joelho. As cirurgias hoje em dia já estão mais evoluídas. Antigamente os ortopedistas cortavam basicamente a direito e vai para a frente. Agora tem mais cuidado com as estruturas que estão a afetar, de maneira que a agressão ao organismo e a agressão ao joelho seja o menor possível, que é para também optimizar a recuperação. A recuperação também de umas próteses, agora já as próteses cimentadas, também melhora logo o pós-operatório, mas quanto melhor a funcionalidade do joelho no pré-operatório, ou seja, quanto mais o joelho estiver reforçado, com uma boa propriocepção, com uma boa amplitude articular, o pós-operatório é muito mais acelerado, muito mais rápido e se calhar as pessoas não sofrem tanto depois no pós-operatório. As pessoas normalmente, sabem quem faz cirurgias, ligamentoplastias, cirurgias prótese ao joelho, queixam-se muito do pós-operatório, que é bastante doloroso. Porque estamos ali a falar de um processo que fica um processo de imobilização, estamos a lidar com um momento de imobilização ainda bastante elevado, mas quanto melhor a funcionalidade do joelho antes da operação, melhor será a sua recuperação depois. Por isso, há muitas pessoas que fazem a asneira, e às vezes não parte só das pessoas, às vezes parte também nós profissionais, com diagnósticos fisioterapeutas, digo também os médicos ortopedistas, fisiatras, em quando a pessoa está com a prescrição para cirurgia, diz, e pronto, agora vai para a cirurgia, acabou. Então não vai fazer mais nada. Está errado.
quando a pessoa tem prescrição para ir para a cirurgia, tem que obrigatoriamente de fazer um plano de exercícios, um plano de trabalho articular, de mobilidade articular, de propriocepção prévio à cirurgia, para que depois o pós-operatório seja muito mais facilitado e muito mais rápido. Escusado será dizer que no pós-operatório, quanto mais cedo a intervenção, melhor também será a recuperação, menores vão ser as sequelas e mais rápida vai ser a recuperação. Aqueles casos em que são operados e estão 1 mês, 2 meses à espera da fisioterapia, a probabilidade de terem sequelas no joelho para o resto da vida é muito grande. O tempo de recuperação vai ser enorme, porque há certos parâmetros de recuperação de mobilidade articular que devem ser ganhos logo nos primeiros dias e que, se não o fizermos, há ali algumas fibroses, algumas aderências que se vão instalar a nível articular que são muito difíceis depois de contrariar. Vai-lhes custar muito mais a recuperação, por isso, trabalho de pós-operatório é para ser iniciado sempre com autorização, que haja autorização para isso, no pós-operatório, ou seja, há indicação para haver até, em muitos casos, logo no hospital, trabalho de fisioterapia e reabilitação do joelho no pós-operatório imediato, poucas horas depois da cirurgia. Quanto mais cedo for a intervenção, melhor vai ser a recuperação. Isso, lá está, quanto mais cedo for intervencionado, melhor a recuperação. Se nós começarmos o nosso processo de reabilitação antes do pós-operatório, tudo isso vai ser optimizado. Por isso, estamos a ver que o joelho, nós às vezes ouvimos as pessoas, dói-me os joelhos, é as artroses. E as pessoas esquecem-se que não é bem assim. As artroses não são culpa de tudo. As pessoas, todos nós envelhecemos, claro. Quem já teve patologia, os atletas de alta competição que fazem muitas que já tiveram algum historial de lesões no joelho, especialmente os mais antigos, tiveram processos depois de envelhecimento muito complicados. Temos lá o exemplo do Eusébio, que teve imensas lesões no joelho, teve muitas infiltrações, que é mais um dos problemas às vezes. As infiltrações com corticoides, não estamos a falar das infiltrações de colagênio, que são coisas diferentes, mas infiltrações de anti-inflamatórios no joelho são um bocado contraproducentes, ou seja, estamos a infiltrar um anti-inflamatório, estamos a retirar o sinal de alerta do nosso joelho, estamos a introduzir até alguns fatores químicos dentro do nosso joelho e que ele vai nos retirar a dor, vamos jogar, vamos fazer a nossa vida, mas esquecemos que se aquilo estava a doer era por algum motivo. Por isso, nós não resolvemos o problema, resolvemos o sintoma, e como não resolvemos o problema vai se agravar. Por isso, ter atenção a essas situações, cuidado com as infiltrações nos joelhos. Às vezes dói muito mais fazer uma infiltração no joelho, acreditem, ou 2, do que tirar 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer um exercício simples, 2 exercícios simples para o joelho e para o vosso corpo, para estarem minimamente preparados. É muito mais fácil, dói muito menos. E o resultado a longo prazo é muito mais benéfico do que andar a fazer infiltrações e mete gelo e faz infiltrações e mete gelo, e isso a longo prazo sabemos para onde é que vai evoluir, para o bom caminho não é. Por isso é melhor termos uma intervenção consciente de que temos que cuidar bem do nosso joelho, reforçar bem o nosso joelho, reforçar bem o nosso corpo, porque só assim é que nós conseguimos passar toda a nossa vida com menos implicações possíveis e com menos dores possíveis. Quero salientar ainda uma coisa a nível da patologia do joelho. A nível das lesões traumáticas, as lesões de desvio da rótula, isto agora é mais direcionado até para os jovens. Há muitas pessoas que dizem que têm uma subluxação da rótula, têm um desvio da rótula. Há casos bastante graves que devem ser submetidos a cirurgia para recolocação e para correção. Mas isso deve ter sempre o último recurso. Muitas das vezes, como eu disse inicialmente, a rótula é um osso móvel que sofre tensão de parte ligamentar que a segura e de toda a parte muscular que está a suportar da musculatura da coxa, essencialmente. Se
O músculo da coxa, estamos a falar, justamente vamos dar o nome do quadríceps, tem 4 ramos, todos com inserções em posições diferentes da rótula e com alguma atividade diferente, quer da parte externa, quer da parte interna e da parte superior da rótula. Por vezes, o que acontece é que, derivado da nossa aprendizagem motor, da forma como nós realizamos os movimentos e de como o nosso corpo está preparado, há uma parte muscular que é mais sobre-solicitada em relação à outra. E estivemos sempre a solicitar um músculo constantemente numa determinada posição, a atividade basal desse músculo aumenta e cria uma maior tensão sobre aquela estrutura óssea. Esse é normalmente um dos motivos que leva àquelas subluxações da rótula. São desequilíbrios musculares em que a parte muscular interna do quadríceps, o vasto medial, está com uma menor atividade, não está inativo, o músculo não se desliga, a não ser que seja por uma secção nervosa e um problema neural, mas está com uma capacidade de produção de força menor, um tempo de ativação diferente da musculatura da parte de fora da perna, e isso cria desequilíbrios. Ainda em relação ao quadríceps, temos ainda muitas dores no joelho, que está relacionado sobre, lá está, este aumento de tensão muscular do próprio quadríceps. Não quer dizer que seja uma pessoa que tenha um volume muscular muito grande, pode ser uma pessoa magrinha que tenha um quadríceps que, por sua vez, a nível de atividade basal do músculo, é superior porque tem um desequilíbrio muscular e a sua postura em si, do seu corpo, para manter o corpo na posição normal e do seu dia-a-dia, solicita mais a musculatura da frente da perna do que a musculatura de trás da perna. E isso provoca tensão na rótula. Muitas vezes o que acontece é que, ao subir essa tensão provocada pela musculatura da perna, sobe a rótula e comprime-a contra o osso da coxa, contra o fémur. E essa compressão, quando estamos a falar em movimentos de dobrar e esticar o joelho, faz um processo de fricção, de atrito entre a rótula e o fémur, e muitas vezes a própria compressão diminui a vascularização em torno da rótula e em torno do joelho, e ao diminuir essa zona de vascularização causa uma dor difusa por todo o joelho. E nesses casos, às vezes, o trabalho de força, não estamos a falar de trabalho de alongamento, não é puxar o joelho para trás e fazer trabalho de alongamento, estamos a falar de um trabalho de força com alongamento, estamos a falar de trabalho excêntrico. É o trabalho mais indicado, porque nós temos que dar atividade àquele músculo, porque um músculo com um aumento de atividade basal muito grande e disfuncional acaba por ter uma diminuição de capacidade de produção de força produtiva, ou seja, ele está muito ativo, mas não está capaz de produzir força adequadamente. Por isso é preciso reeducar aquele músculo para que ele ative e trabalhe só no momento necessário. Eu queria dar esta parte deste tipo de patologias que eu ainda tinha falado a nível da rótula, por desequilíbrios musculares. Tinha aqui uma pergunta: uma lesão do joelho não tratada pode posteriormente levar a outros problemas? Pode. Depende agora de problemas. Estamos a falar que uma tendinite do rotuliano, por exemplo, que não seja identificada e não seja tratada neste momento, pode levar mais tarde a uma calcificação do próprio tendão e, quando estivermos a meter uma carga, pode levar até uma própria ruptura. Lá está, uma lesão meniscal maltratada, um cruzado maltratado com instabilidade, um joelho instável sobre tensão, sobrecarga, pode levar a um processo artrósico. Um joelho instável pós-lesão, muitas das vezes, acaba por aumentar o ângulo da parte interna do joelho, e esse aumentar de ângulo da parte interna do joelho, ou seja, o joelho mais para dentro, modifica-nos também o posicionamento da bacia, muitas das vezes, modifica-nos o nosso posicionamento da nossa bacia e pode levar a originar depois uma cadeia de adaptações a nível do corpo. Depois pode originar patologia na coluna lombar, cervical, anca e muitas outras regiões. Por isso é preciso saber que mas isso tanto para o joelho como para outras zonas do corpo. Uma estrutura que não esteja bem adaptada, bem preparada, especialmente depois de lesão, pode dar uma dor, pode desencadear um conjunto de adaptações ao nível do nosso corpo, que vai originar depois, se calhar, dores e problemas mais tarde, muitos anos depois, noutras regiões, e depois vamos a ver, e se calhar está relacionado com aquela lesão. Por exemplo, um joelho que fique com uma limitação de amplitude,
com um flexo vai ter uma limitação em todo o corpo. O joelho está limitado, não tem a sua amplitude normal, não estica normalmente, não está funcional. A pessoa se calhar não se apercebe, porque depois o nosso corpo tem capacidade de adaptação, mas vai haver um dia que se calhar que quando começamos a acumular parando vários pontos em que o corpo tem que se adaptar, ele vai chegar um dia que não se consegue adaptar e acaba por se queixar, e muitas vezes em zonas muito distantes da nossa origem do problema, acho que respondi à pergunta da Raquel. Ou seja, é uma lesão agora no joelho, por exemplo, uma entorse do joelho, hoje pode vir a ser um dos fatores que vai desencadear uma lombalgia, uma cervicalgia daqui a 4, 5 anos ou mais, ou já daqui a uma semana. Vai depender muito de como é que está o organismo da pessoa, o que é que está a provocar desequilíbrios naquele corpo, porque o corpo tem capacidade de adaptação, mas pode não o conseguir fazer, e quando não consegue fazer, ele vai surgir um problema em algum sítio e vai dar um alerta. Mas temos que ser nós, na área de fisioterapia e da osteopatia, a tentar identificar de onde é que aquilo veio, de onde é que aquilo surgiu, porque às vezes é um bocado andar à caça, juntar as peças todas do puzzle, mas conseguimos descobrir normalmente que problemas no corpo é que foram se acumulando para depois dar aquele outro problema novo, por uma coisa que podia ter sido evitada lá atrás. Lá está, problemas do joelho podem afetar a zona da bacia, como estamos agora a falar. Uma alteração de posicionamento do joelho, uma alteração de mobilidade do joelho pode claramente levar depois a alterações da própria articulação da bacia. Estamos a falar anca e sacroiliaca, pelvis, mesmo às vezes até as próprias pubalgias, uma alteração de posicionamento do joelho pode provocar um desequilíbrio nos adutores, na musculatura interna da nossa coxa, e esse desequilíbrio pode originar uma alteração a nível da sínfise púbica e dar as conhecidas pubalgias. Para o nível do corpo humano, depois podemos entrar, ele está tudo ligado, por isso um desequilíbrio num ponto pode ir afetar todos os outros, e nós temos que perceber que quanto melhor tiver cada estrutura dentro da sua função, melhor o corpo vai estar como um todo. Se o pé estiver a fazer o seu movimento adequado, se o joelho estiver a fazer o seu movimento adequado, se o quadríceps, ou o músculo da coxa da frente, ou a musculatura da parte da coxa de trás, os isquiotibiais, estiverem ativos da forma correta, a entrar nos momentos certos, com a capacidade de força necessária para aquele corpo, tudo isso são peças. Eu gosto de comparar o corpo humano a um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 é afinado ao pormenor. E como é afinado ao pormenor, todos os pormenores contam. Se houver uma peça que está desafinada, vai ter influência no desempenho do carro. E nós é igual. Se houver alguma peça que esteja desafinada, o corpo pode conseguir minimizar ao máximo, mas o corpo já não vai funcionar da mesma forma. Por isso nós temos que estar também atentos aos pequenos sinais de alerta que o nosso corpo nos vai dando. A dor não é mais do que um sinal de alerta. Estamos a falar que a dor serve para o nosso cérebro dizer: cuidado, ali há problema, ou não é ali há problema, ali está a ser algo colocado sobre uma tensão exagerada, à qual eu já não consigo dar resposta porque há uma coisa que está a funcionar mal. E nós depois já temos que perceber o que é que está a funcionar mal. E muitas das vezes na dor do joelho é isso que surge. Alerta, dor de origem meniscal no joelho, ou ligamentar. A dor veio daquela estrutura, mas há uma coisa que provocou a dor naquela estrutura. A não ser que seja uma pancada, aí é diferente. Mas há uma coisa que provocou a dor naquela estrutura. Por isso temos que perceber o quê? É um desequilíbrio muscular? É um pé mais plano do que o outro? É a própria articulação do joelho que está com uma limitação de mobilidade entre o fémur e a tíbia, que não estão congruentes? Temos que perceber, pode ser uma dor referida de outra situação em que o nosso cérebro está a interpretar que é dali. Nós temos que perceber onde é que é, temos que perceber o corpo como um todo, porque senão vamos andar a tratar sempre dói aqui, tratamos aqui, dói ali, tratamos ali, mas a origem nunca foi tratada. E no joelho nós temos que perceber, nós temos que olhar o joelho. Imagine aquelas câmaras fotográficas, a pessoa queixa-se, fazemos um zoom ao joelho, analisamos o joelho e depois tiramos o zoom para ver a pessoa
como um todo. E ao ver a pessoa como um todo é que vamos conseguir, se calhar, perceber o porquê de ter acontecido aquela dor e o que é que está a acontecer ali naquele joelho. Por que razão há pessoas em que os joelhos na parte interna tocam um no outro quando se caminha? Estamos a falar daquela situação dos joelhos valgos. Nós chamamos de joelho valgo, ou seja, são os joelhos que metem mais para dentro. Muitas das vezes, isso são alterações morfológicas, anatómicas, que podem ser, a maior parte das vezes, corrigidas logo desde pequenininhos, logo desde a nascença, quando há certos parâmetros que são analisados. Pode ser muitas vezes derivado de um pé plano, ou seja, um pé sem arco, muito metido para dentro dos dois lados, pode dar mais esse roçar dos joelhos, e que era antigamente corrigido com botas ortopédicas, se calhar erradamente, porque é algo muito estrutural para uma criança que está em desenvolvimento, mas se calhar no processo de crescimento da criança, estamos a falar a partir dos 2, 3 anos, essencialmente quando já se começa a observar alguma coisa, porque até aos 3 anos, normalmente as crianças têm quase todas o pé plano, começam a ganhar a curvatura, mas mesmo assim, antes dos 3 anos já se consegue ter alguma ideia, mesmo às vezes do posicionamento da anca, o que é que está a acontecer naquela criança. E depois estamos a pensar que a criança vai crescer e que aquele problema vai acompanhar. O peso vai aumentando e isto vai se agravando. Principalmente nas mulheres, porque tem a parte também hormonal que eu estava a falar e a parte morfológica já prévia, porque a bacia da mulher é diferente da bacia do homem, e como a bacia é diferente, o posicionamento da bacia também nos dá o posicionamento dos fémures e o posicionamento do joelho é diferente. Por isso, na mulher, na parte hormonal, a parte ligamentar é mais frágil, e ao ser mais frágil, tem mais flacidez, especialmente depois da menopausa, acaba por dar esse aumento do ângulo do joelho, aumento do valgismo do joelho, e quando associamos o peso, o nosso corpo a nível do pé perde também capacidade de suportar o peso, aplana ainda mais o pé e os joelhos começam a tocar um no outro. Normalmente quando isso acontece, a pessoa pode ter o joelho a tocar um no outro e não ter patologia, não ter dor, não ter nenhum tipo de sintoma, mas o normal é ver aquela tal situação de dor, às vezes ou por cima da rótula ou na parte interna do joelho. É um joelho, o posicionamento não é o também mais adequado, também está mais suscetível a ter pontos de sobrecarga ao longo do joelho, e pode também desencadear processos de artrose mais tarde, processos de desgaste mais tarde. Mas aí temos que perceber que muitas vezes aí ou poderá ser da anca, poderá haver um problema estrutural no joelho, mas normalmente pode ser um problema de posicionamento das ancas e sobretudo a nível plantar, muitas das vezes até se consegue corrigir com palmilhas especializadas, personalizadas. Aí podemos até fazer um live com o nosso podologista sobre essa situação, em que a palmilha aí acaba por ensinar o corpo. A palmilha é como os aparelhos dentários ou como os óculos, vão ensinar o corpo como deve reagir. Por vezes pode ser um tratamento provisório, não uma coisa definitiva, porque a pessoa que usa a palmilha agora não tem que usar para o resto da vida. O corpo tem que começar a aprender que aqueles músculos têm que estar ativos para proteger toda a estrutura do joelho. Por isso, já ficam aqui com alguma ideia da complexidade do joelho. Não vejam o joelho de forma isolada. Quando têm dor no joelho, não é só o joelho, poderá não ser só o joelho, e não vejam a vossa dor no joelho, a vossa patologia do joelho, como um impedimento para a prática de exercício específico e de exercício físico. Volto a frisar e deixo sublinhado a amarelo. Quem tem patologia do joelho tem ainda mais um motivo adicional para fazer exercício físico, adaptar numa fase inicial, claro, que é para não estar a colocar tensão desnecessária, mas tem mais um motivo para fazer exercícios físicos especializados de reforço muscular, de amplitude articular, ter uma boa amplitude articular daquele joelho. O joelho tem que ser capaz de produzir força quando estamos a sentar e a levantar. O joelho tem que ser capaz de produzir força quando vimos para baixo e quando vimos para cima. Não é quando vimos para baixo, caímos, pumba, e depois quando vimos para cima temos força. Não, o joelho tem que estar capaz de fazer força nos dois movimentos. Só isso é que dá funcionalidade ao nosso organismo. Temos que ver o corpo sempre como um todo. Não interessa fortalecer só o quadríceps e os isquiotibiais e os gêmeos, esquecemos. Até que precisamente fazer agora aqui uma parte, nas lesões de ligamento cruzado, muitas das vezes as pessoas reforçam muito a musculatura da coxa e esquecem-se da musculatura da perna.
o nosso gêmeo e o nosso ciliar têm inserção a nível do joelho. São um dos pontos principais de estabilidade do joelho. Por isso a musculatura da nossa perna, da parte da barriga da perna, é muito importante na estabilidade do joelho. Não é só a parte de cima da coxa. Por isso temos de ter isso em atenção. Agora, não sei se há aqui mais alguma pergunta. Queria também fazer aqui uma parte de uma patologia que eu não falei, que está relacionado com o síndrome da bandeira tibial, que é muito comum nos atletas corredores, essencialmente, que desenvolve uma dor na parte lateral e anterior do joelho, em espécie de moeda, que normalmente está associado a um aumento de tensão em toda a parte lateral da nossa coxa. Lá está, é uma zona, a dor surge no joelho, mas o problema não é praticamente no joelho, é em toda a parte da coxa, e muitas vezes até são desequilíbrios da própria bacia que estão a provocar essa sobressolicitação. E muitas vezes é preciso fazer aqui um trabalho também de aprendizagem motora, da forma como se corre, da forma como se faz os agachamentos, fazer uma aprendizagem do gesto técnico melhor, porque às vezes já aqui há alguns ajustes a fazer que podem optimizar e evitar este tipo de problemas. Não sei se tenho mais algumas perguntas, deixar as últimas indicações. O calçado é importante. Cuidado que nem toda a patologia do joelho é derivada do joelho. Pegando há bocado na pergunta que me foi feita, quem tiver cirurgias marcadas para o joelho, não se esqueçam que o pré-operatório é tão ou mais importante que o pós-operatório, e o pós-operatório, quanto mais cedo, melhor. Tem que ser intervencionado logo, mas a cirurgia é o fim da linha. Neste caso não é bem o fim da linha, porque ainda temos depois a recuperação, mas é o último recurso. Por isso, até lá temos uma panóplia de ferramentas, reforçar bem a parte muscular do corpo, reforçar bem as vossas pernas, os vossos glúteos, a vossa parte abdominal, ter o corpo bastante estável, ver como é que os vossos pés posicionam, ver qual é que é a amplitude articular do joelho. Tudo isso é fundamental para manter uns joelhos saudáveis e funcionais até ao fim das vossas vidas. Seja atleta, não seja atleta, façam exercícios, saiam de casa, saiam do sofá. O sofá, embora nós estejamos sentados, não estamos a fazer agachamento, estamos sentados, repousados, não está a fazer exercício nenhum, o único exercício que se faz muitas vezes é no dedo. Por isso, saiam do sofá, façam exercício, porque o nosso corpo, nós somos um esqueleto, e por fora do esqueleto temos a parte neural e temos a parte muscular. Só com o movimento e com a parte muscular ativa é que nós conseguimos exportar o esqueleto, porque senão o esqueleto é a última coisa a desaparecer quando morremos. Se nós conseguíssemos sobreviver sem o esqueleto, ele depois punhamos-o em pé, tipo moderado, mas não dá. O esqueleto é suportado pela parte muscular, é suportado por atividade neural cognitiva e subconsciente. E toda essa atividade muscular e neural e vascular é estimulada através do movimento, através do exercício, e esses são um aspectos que quero que se foquem esta semana. Vamos ter um outro live na quinta-feira sobre dor lombar, em que vamos, se calhar, voltar a frisar através da importância do exercício físico nesse live. E na sexta-feira vamos ter um fórum sobre o movimento, o melhor medicamento, porque é isso mesmo. O movimento humano, o nosso movimento, é a nossa maior arma, muito mais do que um Benuron, do que um Brufen, do que um Voltaren. Nós próprios temos a ferramenta que é o nosso corpo capaz de enfrentar as patologias, especialmente patologias osteoarticulares. Claro que há casos e casos, há exceções, há doenças que afetam a parte osteoarticular de forma severa e que as coisas modificam-se um bocado, mas mesmo nesses casos, muitas vezes o exercício ajuda a aliviar, não a resolver, mas a aliviar muita da sintomatologia. Não sei se tem mais alguma pergunta a fazer sobre o joelho. Quem tiver alguma questão a fazer, pode entrar em contacto connosco para a Osteoperformance. Terei todo o gosto em ajudar-vos, em esclarecer. Alguma coisa que queiram ver mais detalhada ou mais especificada, podem deixar em comentário, que depois nós vamos rever e falaremos mais tarde. Importante, hidratem-se, cuidado com o vosso peso.
Cuidado com o calçado e façam exercício. Reforcem o vosso corpo. O vosso corpo é a vossa ferramenta do dia a dia. Mesmo para quem já está reformado, uma coisa é nós estarmos reformados sem nos conseguirmos mexer, outra coisa é estarmos reformados e podemos ir passear. Agora não, porque temos de estar em casa, mas mesmo em casa têm de fazer exercício, porque senão depois, quando puderem sair, não vão conseguir fazê-lo porque não se vão conseguir mexer. Mesmo quem está reformado, saiam, façam exercício, porque uma pessoa mais idosa é diferente de termos uma terceira idade, uma terceira geração capaz de ainda passear, de conhecer, de cuidar dos netos, de fazer a sua vida da casa independente, e termos pessoas com dores articulares no joelho e nos pés porque tiveram uma vida extremamente sedentária e com falta de cuidado no próprio corpo. Por isso, se têm 20, 30, 40, 50, 60 anos, cuidem do vosso corpo, porque o que fizerem agora vai ter impacto mais tarde. A celulite pode causar dor nos joelhos. É assim, a celulite, o nosso joelho tem zonas de gordura, e tal como o joelho, estamos a falar também da coxa. Esses nódulos de gordura da celulite são pequenos nódulos que se vão acumulando na zona subcutânea, entre a pele e o músculo, e muitas vezes quando esses próprios corpos gordurosos podem entrar mesmo em nível intramuscular, então limitam a mobilidade dos tecidos. A celulite o que faz é que essa zona de gordura limita o deslize, porque há um deslize entre a pele e a parte muscular, e é nessa zona que também temos parte nervosa, temos parte arterial, e essa limitação de deslize dos tecidos, porque os tecidos, para além de estarem funcionais, têm que ter capacidade de movimento, todo o tecido tem movimento, e ao termos um acumular de celulite, esse micromovimento que é produzido está limitado. Para além dos pequenos pontos de compressão venoso, arterial e nervoso que esses corpos de gordura podem fazer e podem originar, lá está, uma dor referida e generalizada ao nível do joelho. Mas aí poderá ser até mais uma dor de origem arterial ou neural, por compressão dessas estruturas e por má aporte de oxigênio e por má retorno das toxinas do corpo. Normalmente também quem tem celulite tem problemas circulatórios, tem um mau retorno venoso, e será também por aí que a celulite pode dar dor no joelho, porque estamos a acumular toxinas, a troca de oxigênio e de toxinas a nível do joelho começa a ser deficitário, por isso pode dar problemas nessa região e acaba por criar uma espécie de uma acidose a nível do joelho, em que um processo inflamatório dá dor. Lá está, pode ser uma dor localizada, por estes problemas que eu estou a dizer, ou pode ser uma dor por déficit de mobilidade e dá essa dor referida ao longo do joelho, ao longo da perna. Às vezes não é só no joelho, é esse tipo de casos de celulite até podem dar uma dor mais referida em toda a parte anterior da coxa e dar dor no joelho. Vamos assim terminar. Alguma dúvida que queiram colocar, estão à vontade. Cuidem dos vossos joelhos. Os vossos joelhos até podem ser um ponto de partida para vocês verem como é que estão o resto das vossas articulações, porque lá está uma articulação de carga, vocês conseguem ter uma noção. Normalmente é uma zona dolorosa que limita ao caminhar, por isso pode ser uma zona de alerta que pode dizer que o vosso corpo está bem ou se não está bem. Por isso, reforcem, muito importante, reforço muscular do corpo, exercitar, proteger o vosso joelho, é a última mensagem que eu quero deixar, e que nem toda a patologia do joelho não é impeditiva de fazer exercício. A patologia do joelho não é o fim de nada, é o início de muita coisa, por isso cuidem dos vossos joelhos, cuidem de vós, cuidem da vossa saúde. Nós já estamos de volta agora à nossa atividade na próxima semana. Para quem é de risco, mantenham-se em casa e cuidem de vós, cuidem da vossa saúde. Há alguma coisa que precisarem, já sabem, estamos aqui para vos ajudar. Obrigado a todos, uma boa noite e fiquem bem.